Bem-vindos ao terceiro episódio do Hemoveritalks, edição especial RH em Foco. E o tema é entrevistas comportamentais, uma abordagem essencial para a contratação bem-sucedida. E você que está chegando aí agora no canal do Hemoveri, já se inscreva, acione as notificações, deixa uma curtida. E lembrando aqui, pessoal, você curtindo, você vai ajudar muito o canal, porque a gente está em parceria com duas empresas aqui para falar sobre esse assunto que é muito interessante, que é a Consultoria Modelo e a RS Consultoria, duas profissionais que já estão acompanhando aí os nossos episódios. Com certeza. Se você chegou agora aqui nesse terceiro, volta pro primeiro. Assiste o segundo. Pouco importa a ordem, mas assista que eu tenho certeza que vai te ajudar. Muito conhecido, né, Júlia? Compartilhado, né, Glauco? Meninas, mais uma vez, prazer em revê-las aqui. Obrigada. Vamos falar desse assunto, né? E a gente brinca sempre sobre essas habilidades comportamentais, né? O famoso soft skill, hard skill. Não é fofo, não, que habilidade gente. eu devo ter? Vamos falar o português, também. que se a gente ficar no inglês, as pessoas... O que significa soft skill? O que esse cara tá falando? É muito bonito, fica gourmetizado. Soft a gente tá no Brasil. Qual que é a língua do Brasil. Brasil, Glauco? Habilidades comportamentais. Pronto. Certo? Exatamente. E gestão de competência, ok? Sim. E quando a gente fala de competência, pelo menos pra mim, né, pessoal? Antes da gente já passar o bastão aqui pra vocês, a gente tem aquela viagem, né, Júlio? A gente pega um personagem de videogame. Não sei se você joga, você que joga vai entender o que eu tô falando, você que não joga, talvez você fala assim, nunca tinha pensado nisso. Personagem de videogame, você vai lá, começa a montar, põe equipamento, armadura. Nível 1. Nível 2. Você vai ganhando nível ponto, 3. você vai ficando um excelente personagem. Se a gente trazer, né, trouxer isso para a realidade do mercado corporativo, como serão essas competências, né? Quais habilidades você tem? Aí a gente lê às vezes o Fórum Econômico Mundial, coloca lá as 15 principais habilidades comportamentais. Eu lembro que tinha uma que falava assim, pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa. Né? Tem várias, pessoal, depois a gente pode colocar na descrição do vídeo ou um link para você acessar também sem problemas nenhum. Resolução de problemas complexos. Não vamos falar todas as 15 aqui, mas vamos já começar, pessoal. Exato. E aí, é um assunto... como é que é? Corriqueiro? Não acontece isso no Brasil? Acontece. É difícil- Contínuo. É contínuo, né? Exatamente. E aí, como que se diferencia uma entrevista comportamental de uma tradicional? Ou seja, tem diferença as duas? Tem. Bastante. Tem diferença. Bastante. Tem diferença. Eu, quando iniciei no RH, né, na década de 90, era uma entrevista tradicional. E a diferença a entrevista tradicional ela é quantitativa. Quando a gente está fazendo entrevista por gestão de competências, ela é qualitativa. Né? Então, você diferencia por aí. Eu aprendi a fazer entrevista quantitativa. Quantos anos você tem? Quantos projetos você já realizou? Quantos anos você trabalha no mercado? Né? Quantas empresas você já trabalhou? Então, são perguntas voltadas a fatores quantitativos. Ao longo do tempo, a gente foi entendendo que essas questões quantitativas, elas são meros indicadores. Eu posso dizer para vocês, atuo na área de RH há 20 anos. É uma referência bacana. E aí vocês vão me devolver, tá bom, o que você fez nesses 20 anos? Olha lá o quê? Exatamente. O quê? Que resultados você conquistou há 20 anos? E faz a mesma para a Raquel. A Raquel atua no RH um pouquinho menos do que eu. E talvez ela tenha uma bagagem muito melhor do que a minha. Porque não é o tempo, mas é as lições que você teve nessa jornada. Exatamente. Play ali na experiência. Sim, né? Experiência, exatamente. É quando a gente vai fazer esse tipo de entrevista, a gente vai trazer o que o comportamento, o que são as competências que esse profissional tem que vão ser utilizadas no dia a dia da empresa. Então, o comportamento dele X vai refletir o que naquele momento dentro da empresa. Então, a gente vai buscando isso conforme as perguntas, conforme o alinhamento ali com a empresa, do que a empresa quer também. Então, as competências dele vão seguir em qual momento? Vão ser úteis ali em qual momento? Como que ele vai utilizar essa competência para desenvolver tal tarefa? Então, a gente vai trazendo um reflexo ali das competências do que ele tem, né? E a questão de quantidade, de quantitativa, aí, conforme a Lília fala, por exemplo, a questão de idade. A diferença... É. O porquê dessa pergunta para
No que vai ser utilizado lá? É como ela falou, a questão de a gente fazer esse tipo de pergunta numa entrevista, né, vai causar um constrangimento para essa pessoa e, ao mesmo tempo, a gente imagina para que a gente vai usar essa pergunta. Posso, já falando em pergunta, teve uma vez que eu participei de um processo seletivo e tinha uma pergunta que me fizeram nos dois processos. Por que eu devo te contratar? Essa pergunta entra no quantitativo ou qualitativo? Qualitativo. Qualitativo. Exatamente. Por que eu devo te contratar? Nessa questão, a gente vê o nível de segurança sua, tá? Se você estudou sobre a vaga. Porque se você responder algo do tipo muito raso, né? Porque eu sou fiel, porque eu não vou te deixar na mão. Isso é muito raso. Tá. Agora, quando o candidato, a candidata responde, né? Olha, supostamente é uma vaga de publicidade. Eu estudei a sua empresa faz publicidade de forma X, eu posso agregar valor para isso e para isso. Nessa resposta, você vê o candidato estudou como a empresa atua, o que ele pode agregar valor e fecha dizendo o quanto que ele é bom. Porque ele fala, posso agregar valor com ponto A, B e C. Perfeito. Sabe o que me deram de toque na época? Agora, não sei se você vai lembrar dessa história, mas falaram o seguinte, um dos chefes na época gostou muito de mim e falou assim, sabe que você tem que responder para a próxima etapa? Que você tem que ser contratado não porque você quer um emprego, e sim um trabalho. Olha, isso parece coisa dos anos 80, 90. E aí? Deus do céu. É que o emprego está ligado às condições, às regras. Então, o emprego vai dizer, você vai trabalhar da hora X à hora Y, o emprego vai dizer o salário, o emprego está ligado à legislação. Tá? E aí fica subentendido que você não vai pôr a mão na massa, que você quer o trabalho para garantia de um salário, que você quer um emprego para uma estabilidade financeira. E quando responde que você quer o trabalho, aí tem um outro entendimento, o entendimento do mão na massa, o como que você agrega valor para a empresa, o quanto que o seu trabalho é diferenciado. Exatamente. E você vai estar falando sobre você quando fazem esse tipo de pergunta. Então, o que você tem de confiança para trazer? Supondo que seja um cargo de gerência, um cargo de imposição, ou um cargo que você não pode se impor. Então, vai trazendo tudo ali, né? Imaginando a pessoa que está fazendo esse processo seletivo, ela está te imaginando ali dentro, naquela vaga, essa pessoa, né, tem esse perfil. Ela vai se comportar, muito provavelmente, dessa forma. Ela vai trazendo sempre para dentro da vaga. Eu posso trazer esse exemplo de história de entrevista para a gente já... Sim. Essa primeira etapa foi essa resposta que eu tinha. Aí a segunda etapa foi o seguinte, eu tinha que falar com o supervisor. E aí o supervisor olhou muito para minha cara, assim, viu minha roupa. Eu acho que talvez ele tenha dado ficou um pouco com preconceito achando que eu era... Talvez bem de vida e estava ali procurando um emprego. Tava brincando ali, não tava brincando. Nossa, a gente tava bem legal nossa vida na época, inclusive. Tava muito legal, tava super fácil, tava bem fácil. E eles me levaram para fazer uma dinâmica. E tinha umas 20 pessoas para fazer essa dinâmica e tinha uma folha de papel. E essa folha de papel era para fazer alguma coisa com essa folha. Então teve algumas pessoas que desenharam aviãozinho, outras... fizeram um binóculo, né? Fizeram um rolo. E aí era um desenho livre. Era um desenho, fazer utilização alguma coisa com livre. papel. Uma arte, mas sem caneta, sem nada. Era para fazer alguma coisa com papel. E aí tinha um rapaz do meu lado que era vendedor de consórcio. Foi vendedor de consórcio da antiga Sharp. Olha isso, há muitos anos. E ele virou para mim e falou assim, eu falei, nossa, eu não sei o que eu faço. Ele falou assim, o que você pensa agora? Eu falei, o que você está fazendo aí? Tô precisando de um trabalho, de um emprego, preciso pagar a conta. Ele falou assim, então rasga o papel e fala que é dinheiro. Nossa, me deu essa ideia. Aí a gente vai já pro soft skills. Meu Deus. Quando o palestrante que estava ali contratado para fazer essas dinâmicas, ele me vira e fala assim para cada um, para que significa o papel? Aí um cara, isso aqui eu fiz um binóculo para enxergar o futuro. O outro, fiz um avião porque eu vou voar aqui dentro da empresa e não sei o quê. Quando chegou na minha vez, eu disse... O que significa esse papel riscado? Dinheiro! Isso aqui é dinheiro, porque eu acho que tá todo mundo aqui querendo ganhar dinheiro. Eu também quero ganhar dinheiro. Nisso eu fui ficando rosa, né? Porque foi ficando tímido, todo mundo olhando pra minha cara. E aí,
E aí me veio na vida, e aí me vem o... Era a minha segunda entrevista na vida. Aí me vem o palestrante e me fala assim, legal, e quanto você quer ganhar? Só que o período que a gente estava passando era uma dificuldade financeira muito grande, então qualquer coisa... Já ajudava. Como nós já até mencionamos os vai números, tu mesmo. Entendi. Eu tava ganhando R$126 na época, pra vocês terem uma ideia. Isso era um salário? Não era. Era o que sobrava, porque tinha que comprar roupa no emprego que eu tava, tinha que comprar roupa para trabalhar e a gente gastava o dinheiro. Desculpa prolongar, mas é só pra gente falar dessa parte de soft skills. E aí esse palestrante virou pra mim assim, e quanto você quer ganhar? Eu falei, olha, hoje eu ganho R$126. Se eu ganhar R$450, pra mim tá muito bom, mas inocente, despreparado. Se abriu questão de valores, Falei, abriu então o que você pensa. Aí, exato. Aí ele me vira e fala assim, Júlio, o que é ambição e ganância? Quando eu fui falar, eu fiquei nervoso, porque eu era muito novo. Não tinha tanto conhecimento. Falei, rapaz, fica quieto, porque desse jeito, na frente de todo mundo. Ambição você tem que ter, senão você não sai de casa. E ganância é quando você pisa em cima das pessoas para subir de carga, e você não tem nenhuma das duas. E ele foi me provocando todo esse processo, falando, não é igual o Júlio que quer ganhar R$450, não é igual o Júlio que quer ganhar R$450. E eu achei que não ia passar para a próxima etapa. Nisso, um dos supervisores ficou olhando muito pra minha cara. E aí eu peguei e falei assim, eu não vou passar isso aqui. Eu fiquei bem, nossa, eu fiquei arrasado. E a fase não estava boa, né, Glauco? Bom, enfim, para resumir, fui para a terceira etapa, fui o primeiro a chegar no dia da última etapa, tinha mais 10 pessoas e era para falar com o dono. Esse supervisor me viu chegando, que eu fui o primeiro. Eles falaram que era por ordem de chegada, ele me deixou por último. Eu fiquei sem comer. Eu fiquei praticamente 3 horas para fazer esse processo seletivo. Nossa. E a hora que eu cheguei para fazer, o dono, por que eu devo te contratar? Aí eu mudei o viés. Me fala um defeito e uma qualidade. Eu falei, eu sou sincero. E o seu defeito? Sou sincero. Mas o que você quer falar? Eu falei, Aí eu falei, saí nervoso, tocou o telefone, chamaram a gente para voltar a trabalhar no lugar que a gente trabalhava. Mas olha isso, uma situação dessa de entrevista. É uma situação desgastante. Desculpa trazer essa história aqui, não sei se... Acredito que entra. Entra. Porque assim, com o que você está falando, isso deve ter ocorrido há uns 10 anos atrás. Um pouquinho mais. Então, cronologicamente, nós estamos mostrando com evidências as transformações que o RH vem passando. Perfeito. Tá? Graças a Deus. Glória! Não é glória, Raquel? Aliás, aproveitando, se você tem algum comentário, alguma experiência aí, né? Compartilha com a gente. Compartilha aqui com a gente. A história do Júlio foi chocante. A cara da Lilian tá tendo. Meu Deus, Júlio, coitado desse menino. É que assim, há anos atrás, entendia-se que tinha que se testar a pessoa chegando ao ponto da humilhação. Infelizmente eu já fiz isso, mas não faço mais. Então tá bom. Mas é de perguntar assim, que animal você queria ser? Imite um animal. Eu fiz uma assim. Oh, meu Deus, deixa eu te abraçar. Precisa ser acolhido. Vocês querem só essa que eu imitei? Um gorila. Depois a gente se fala. E aí, essas questões tinha um objetivo, né? Entender o que a pessoa acredita, entender como é que a pessoa lida com situações de humilhação. Entendia-se que, se ele suporta esse tipo de pressão, na empresa ele vai encarar... Vai decolar. Nossa Senhora. E os estudos avançaram, e que bom, entendemos que, assim, humilhar a pessoa, né, não é a ferramenta, o recurso mais adequado para você entender de quais são as competências que ele tem ali ao seu dispor. Tem outras formas, sem precisar humilhar, para você conhecer a pessoa. Exatamente. 20 anos faz. Por isso que as perguntas... 10 não, ainda é muito recente. 20, né? 20 anos. Meu Deus. As perguntas, ainda bem, né, que os RHs vêm se modernizando e até a gente trabalha muito em conjunto com relação a esse sentido de não ter mais esse tipo de comportamento, né, Lília? Quando a gente fala em processo seletivo, tanto a Modeli quanto a RS preza muito com relação a isso. Não tem uma necessidade de expor uma pessoa que está
querendo uma oportunidade de trabalho. Para que isso, né? Você quer saber... Perdão. Até a pergunta, me fale um defeito, se é uma qualidade, já não se usa mais. Eu sei que tem profissionais que fazem, e o meu convite tem outras formas de você saber os pontos fracos e os pontos fortes da pessoa, sem fazer essa pergunta. Aí me pergunto agora me pergunto, e a empresa, como é que tá hoje? Faliu. Então. Faliu todas as unidades. Porque isso prejudica a imagem da empresa. Porque o candidato, quando encerra um processo seletivo, ele tem uma opinião formada. E aí, hoje, com as redes sociais, a comunicação fez assim, buf! Então, ele vai no Glassdoor, ele vai no LinkedIn ou qualquer outra rede social. O sentimento dele. E ele expõe o sentimento dele. Isso vai somando e você tem a imagem da empresa detonada. Então, então tem que tomar cuidado. Hoje você não tinha isso na época. É frequente candidato abrir o celular em alguma rede social e falar, acabei de sair da entrevista e a pessoa me perguntou XYZ. É frequente isso. Muito. Tá? Tem uma empresa no segmento de bebidas que teve a sua imagem comprometida porque o selecionador fez a seguinte pergunta. Você é a candidata, você é casada? Sou. Ah, como o seu parceiro? E aí conjugou o casal hétero, né? O que o seu parceiro faz? E a menina respondeu, é minha parceira. E aí, o entrevistador, no seu viés preconceituoso, começou a falar, mas por que você é casada com mulher? Homem não te satisfez? Meu Deus! E aí ela fez um vídeo dizendo dessas perguntas preconceituosas. A empresa teve que se posicionar, disse que a seleção era terceirizada, não era da própria empresa. Totalmente desnecessária. A pergunta, esse questionamento durante as entrevistas. Então, cronologicamente, né, os RHs vêm construindo perguntas de outra forma, menos humilhante, que não tenha preconceito, porque os candidatos também formam opinião sobre a empresa. E isso detona a empresa. Exatamente. Isso contribui para a empresa ter uma imagem negativa. Nossa, boa, quando a gente fala de RH humanizado, né? Uhum. Vem somando todo esse processo. Não é só porque tem os dias que não passam, janeiro branco, né? Uhum. O Natal que é comemorado, a festa de confraternização, não é só isso. É muito mais, vai muito além. Né? Um colaborador que não tem uma festa de confraternização e tem um respeito, não chega a esse ponto de umas perguntas preconceituosas, ele vai estar muito mais satisfeito, a imagem da empresa vai ser muito melhor do que se ele tiver, né, uma festa super atrativa, super legal ali. Então, assim, são coisas bem valiosas hoje em dia para o candidato que está buscando informações sobre essa empresa. E é o que a Lília falou, né? Se grava. E quando a gente tem esses depoimentos dessas pessoas, ela tem muito peso para uma imagem da empresa, né? Para a empresa reverter tudo isso. É muito mais trabalhoso que a empresa ter um respeito, né, na hora de ter uma seleção ali humanizada, de ter um cuidado com o que você está buscando no candidato, como você vai buscar no candidato essas informações que você precisa. Então, assim, que os RHs estejam cada vez mais humanizados. Então, isso que você falou das competências necessárias, né? Então, o objetivo da entrevista por competências é você erra menos. Você erraria bem menos. E isso começa a hora que a gente está alinhando o perfil da vaga. As perguntas... O roteiro de perguntas que será conduzido na entrevista, esse roteiro, ele tem como base o alinhamento do perfil da vaga. Então, a hora que a empresa liga para nós, consultoria, e fala, olha, tem uma vaga. Ah, então vamos alinhar o perfil da vaga. Não é simplesmente dizer, olha, eu preciso contratar uma recepcionista, preciso contratar um analista, e a gente sai fazendo. Não. Tem todo um trabalho por trás. Porque às vezes tem empresas que podem contratar custo, você, né? Tem custo. Falar, você não tem custo, porque eu já contrata vocês, um exemplo. Aí tá lá você fazendo todo o trabalho. E aí eles contratam porque indicaram. Esse negócio de indicar também às vezes é bom e ruim, né? Indicar amigo, coisa. E aí fala um negócio desse. Tem muita gente que não valoriza pela experiência de vocês esse trabalho com calma, porque
não é assim. Voltamos, acho que no primeiro episódio, né? Como é que é? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Exatamente. Acontece muito, então. Acontece. A rotatividade da empresa é o que já deixa bem claro ali, né? Quando você está fazendo um processo, já ouvi, alguém já passou por lá, já ouvi falar. Então, rotatividade, entrevista escrota da BO. Da BO. É isso, né? Só uma curiosidade antes de entrar na... Pessoal, a gente vai ter uma apresentação aqui. Calma aí, vocês vão ver, que vai ajudar muito vocês aí que estão nos assistindo. Eu tenho uma curiosidade sobre competência. E aí é mais uma questão de afirmar ou não e curiosidade. O que é realmente a palavra competência? O que vem por trás da competência? É conhecimento, habilidade, atitude? É o chá. É o chá, é o famoso chá mesmo. É. Porque às vezes a pessoa tá não ouvindo, desculpa, a gente tem que, o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Às vezes fica assim, aqui estão falando de competência, habilidades comportamentais. Que raio é essa? Quando você fala em competência. Quando você fala em competência, tem o conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, eu conheço como conduzir seleção, tá? Habilidade, eu pratico o meu conhecimento. Atitude, eu faço bem feito. Perfeito. Eu faço bem feito. Então, eu fazia seleção da forma tradicional, que eu verbalizei, perguntas voltadas no âmbito quantitativo, tá? Eu conheci, me familiarizei e assimilei o conteúdo. Próximo passo, habilidade, praticar, tá? Terceiro passo, trazer bons resultados, atitude. Com o conhecimento aplicado, quais resultados positivos e não tão positivos, aí é um balanço que eu conquistei. Tá? Então, quando fala competência, fulano é muito bom nisso. Quando a gente está numa conversa informal e a gente fala é muito bom nisso, dentro desse muito bom tem, ele conhece, ele já aplicou e a atitude dele, a forma como ele aplicou, trouxe bons conhecimentos. Trouxe bons resultados, perdão. Nossa, perfeito. Exatamente. Você que está chegando agora, não conhece a gente aqui, Demover, se inscreva no canal, acione as notificações, deixe seus comentários, compartilha para o empresário, funcionário, líder, gestor. Aliás, quem precisa ouvir. Vai clicar no link, se cadastrar e vai isso. Você vai ver aparecendo vários QR Codes aí, vai aparecer Demover, então você acessa, conhece a Demover e tudo que a gente oferece, soluções em educação corporativa e produção de conteúdo. Tem o QR Code da consultoria Modelo, ele vai aparecer também todos os serviços que ela tem e soluções na área de RH e depois também da RS Consultoria, também falando todas as soluções. Então, se você ficou curioso, copie o QR Code. E aí, para a gente entrar na apresentação de vocês, que a Lília vai apresentar aqui para vocês, como que o processo de entrevistas comportamentais, como faz para ele ter sucesso, ser bem-sucedida, que é o tema, né? O viés do nosso tema, bem-sucedida, uma contratação bem-sucedida. Como se faz isso? Muito alinhado, né? Vamos apresentar? Muito Vamos alinhado. apresentar para mostrar. Vamos mostrar. Vamos jogar aí som na caixa, G. A gente tem que fazer aqui A G ela já vai colocar umas músicas francesas. Isso. Inclusive, estou sentindo falta das músicas dela, né, G? O seu computador. PC. Olha, a mágica. A mágica. Calma aí, gente. 1 minuto. Opa, vamos trocar esse lugar. Opa. Uau, a mágica aconteceu. Esse tá ligado? Tá. Opa. Deixa eu ver aqui. Aí pronto. foi. Vamos lá. Então, a primeira coisa importante para quem está nos assistindo é entender a nossa estrutura de trabalho. Então, quando fala assim, Raquel, Lilian, contrata um profissional X. O que é o contratar? Então, a primeira etapa tem a preparação, que é alinhar o perfil da vaga, construir a engenharia comportamental do cargo, mapear as competências técnicas e comportamentais. Tudo isso é necessário para estruturar o próximo passo, que é divulgar a vaga. Então, como que eu vou divulgar a vaga se eu não sei o que meu cliente precisa? Isso estará no alinhamento do perfil da vaga. O cliente precisa detalhar o que ele quer. Aí vai para a segunda etapa, que é o recrutamento. Então, tanto a RS Consultoria quanto a Consultoria Modelo vai fazer um post, divulgar em todas as redes sociais. Essa divulgação vai atrair candidatos,
Aí a gente vai triar os candidatos com perguntas customizadas, tá? O que são as perguntas customizadas? Está lá no alinhamento do perfil da vaga questões que são pré-requisitos. E a gente vai checar isso na triagem e análise das candidaturas e realizamos a convocação dos candidatos. Tá? Só um adendo aí do que você está falando, até é importante, né? A gente fala que são etapas ali principais, principalmente assim, para ter uma clareza muito grande do que essa empresa espera de um candidato, né? Por isso que a gente fala que é customizado, né? Personalizado para cada empresa. Porque não tem uma receita de bolo. Cada empresa vai ter, né, um perfil desejado, mesmo que seja vendedor. É muito amplo o vendedor. Sim. Então, cada empresa tem, né, aquele perfil ali desejado. Então, nesses primeiras etapas aí, a gente vai ter uma clareza de quem é esse candidato que a gente vai buscar, né? Vocês falaram de receita do bolo, né? O povo tá procurando muita receita do bolo, né? Sim. Para de procurar a receita do bolo, gente. Não tem. Fórmula mágica, não existe milagre, né? Não. Até porque cada empresa tem seu DNA. Exatamente. A cultura, tem espírito, a alma dela, a mente. Dizendo assim, de uma forma bem lúdica, a gente vai ter ali os ingredientes que vão nesse bolo. Nossa. Porém, como vai ser feito esse bolo, vai aí cada que a mágica Exatamente. acontece. E a gente fala muito, né, de qual é o seu diferencial e as pessoas estão buscando o diferencial. Gente, faz o arroz e feijão bem feito, que já é o seu diferencial. Depois você vai pôr na cerejinha, vai entendeu? pôr, né? Se você não faz o básico bem feito, não vai ter mágica. A mágica acontece depois que o básico está bem feito. Que a gente coloca aqui as etapas. Não tem como eu atrair bons candidatos quando eu divulgo a vaga se eu não alinhei o perfil da vaga. Porque o perfil da vaga vai me... Quando eu alinho o perfil da vaga, eu vou saber o que deve ser divulgado nessa vaga. Perfeito. Aí a gente vem para a terceira etapa, que é a seleção. Realizar entrevistas baseados na gestão por competência. Aí tem avaliação psicológica ou comportamental, avaliação do conhecimento técnico. Essas avaliações, elas serão realizadas dependendo do que foi alinhado na primeira etapa. Então, eu preciso de alguém que seja muito bom em Excel. Então, vai ter ali na terceira etapa alguma proposta para avaliar o Excel da pessoa. Posso fazer uma colocação? Você falou Claro. do Excel. É um negócio, né, Júlio? E assim, não é de hoje. A gente colabora às vezes em algum processo, a gente fez também. Não sei, acho que vocês têm mais experiência que a gente nisso. A pessoa coloca essa questão do Excel avançado. Domínio, muitas empresas, inglês. básico. Tem duas coisas que são desafiadoras. Determinar o nível de inglês e do Excel. Sério? Como é que você dá o nível? Qual o nível que você está Faz no um Excel? teste do Excel, não poderia... Você pode. Então, e aí quando a vaga pede, não só o Excel e o inglês, mas assim, qualquer questão, é que essas duas são as mais frequentes, né? Exatamente, São as mais é o que é frequentes. mais comum. Então, a gente fala para o cliente, então nós vamos colocar uma prova. E na entrevista com o candidato, a gente fala, você vai passar por uma prova. Aqui no teu currículo, quando tá aqui, ó, na segunda etapa tem perguntas customizadas conforme o perfil da vaga. Ali, nessas perguntas customizadas, a gente coloca a vaga exige conhecimento X. Já vai apontar para o candidato que aquela Você exigência ali da passará vaga. por uma prova. Perfeito. Para ser um trabalho muito transparente e, ao mesmo tempo, gerindo o tempo de uma forma bacana. Né? Porque o candidato fala, meu inglês é fluente. Aí, a hora que vai para a prova, não é tão fluente assim. Significa que o tempo foi mal administrado, porque eu apliquei prova em alguém que já sabia que não ia dar certo. Exatamente. Então, quando a gente informa, vai ter uma prova, além da transparência, a gente está gerindo o tempo de uma maneira assertiva. Você tem curso de datilografia? Exatamente. Vem aqui, senta nesse computador. Você fez curso da Microcamp? Exatamente. Propaganda. Patrocina ele. A gente segue para a quarta etapa, que é a apresentação para o nosso cliente. Só voltando, quando está aqui na seleção, a gente apresentou os candidatos finalistas para o nosso cliente. Perceba que primeira, segunda, terceira etapa é tudo da consultoria.
Entendi. É tudo da consultoria. Então, não é feito assim, ó, alinhar o perfil da todo vaga. Um trabalho até chegar nesse cliente. Né? Não é? Exatamente. Só por estralar os dedos, tá... Não é um pastel. Tem consultoria que fala assim, né? Temos um grande banco de dados. Eu acredito que você tenha, mas dentro desse grande banco de dados, você tem um candidato que atende o perfil da vaga X? Será? Então, é muito importante dizer que assim, o banco de dados é uma referência, mas ele não é o que vai determinar o sucesso do processo seletivo. Tá? O sucesso do processo seletivo está no alinhamento do perfil da vaga. A partir do alinhamento, a gente sabe onde divulgar, a gente sabe quais conexões que a gente vai acionar. Onde esses candidatos estão, qual tipo de rede social, qual tipo de plataforma, né? Não, fazer a da rede social, divulgação. eu pensei que as empresas observam muito. Já até sabe como perguntar. Exemplo, eu fiz uma entrevista uma vez para um representante que ele falou para mim que... Eu fiz uma pergunta tosca, talvez, né? Não é que é tosca, era... A gente era a nossa formação. Não era... Teve uma Para você certa... fazia sentido. Conexão, porque você... Cara, o que é muito importante na sua vida, assim, algo que você fala assim, que eu não abandono, não deixo... É mais ou menos essa linha de pergunta. Ele falou, O que é mais importante na pra sua você? vida? É. Minha filha. Aí eu fui na rede social, não tinha uma foto com a filha. Tudo era em bar. Então eu fui um chefe xarope de fazer isso. Usar a expressão xarope, porque não tem... Ou não. Naquele momento fazia sentido para você. A minha sugestão é que... a sua filha, me conta um pouco como é que você... A perguntinha do segundo episódio tá essa, pessoal. Exatamente. Né? Como fazer isso? Então, quando eu falo para você, olha, a pergunta, qual é o seu ponto fraco, qual é o seu ponto forte, não se usa mais, é porque no alinhamento do perfil da vaga a gente constrói um roteiro das questões. Nesse roteiro a gente vai afunilando para checar o que é uma resposta fantasia, uma resposta rasa, uma resposta só para encantar os ouvidos, e o que é verdade. Aí você pega os gatinhos, né? Os leões de entrevista, É o que a gente os falou. leões de entrevista e os gatinhos. Tem gente que não consegue dar um detalhe. Você perguntou da filha. Se você tivesse perguntado detalhadamente, por exemplo, ela estuda? E que horário ela estuda? E ela tá aprendendo o quê? É igual aquele... Por que você quer ser representante? Você é novo, você não tem experiência. Porque eu gosto de ficar no trânsito. Cara, aqui não tem como. Você tem que ir pra uma big empresa. Isso aí é impressionante. Mas vamos lá. E aí, quando o cliente fala assim, né? Você não trabalhou. Claro, ó, primeira, segunda, terceira etapa, tudo isso daqui são horas de trabalho da equipe. Sim. Para buscar um bom profissional, para chegar aqui na quarta etapa e falar, ó, estamos apresentando para você os candidatos finalistas. Mesmo que tenhamos a inteligência artificial ao nosso favor, não temos uma inteligência que faça todo esse processo sem ser humano, né? Humanizado ali. A gente ainda tem sentimentos, né? Exatamente. Somos humanos ainda, gente. Exatamente. Ou você já é uma máquina, não tem sentimento. É impossível, né? Mas é parte do princípio do instrumento de cultura organizacional, é pessoas, né? Não Exatamente. Tem como. Tira pessoas e preenche o formulário, manda o formulário, anexa o formulário na inteligência artificial. A inteligência vai buscar só isso. Não é assim, e não aí funciona aqui dessa forma. A gente apresenta os candidatos finalistas para o nosso cliente. Ele vai entrevistar de 2 a 3 candidatos por vaga, tá? Para ele ter ali o seu poder de escolha. Vai nos dizer com quem ele fechou a vaga. Caso ele diga, entrevistei e não vou aprovar ninguém, a gente volta lá no alinhamento do perfil da vaga. Qual ponto alinhado que não atendeu às expectativas? Para que a gente possa rever, poxa, será que teve alguma informação que eu comi bola? Ou será que o cliente está colocando uma necessidade nova que não foi alinhada antes? Tá? Então, a gente volta lá no alinhamento. Fechamos a vaga. Quando a gente fecha a vaga, a gente dá o feedback para o candidato aprovado. E para aqueles que não foram aprovados, a gente liga, dá feedback. Então, os nossos candidatos recebem retorno. Isso é muito gratificante. Isso é muito bom. A gente fazia isso. Pelo menos uma coisa a gente acertava, que era era genuíno. elogiado. Era genuíno. A gente falou, obrigado pela resposta. Porque a gente falou assim,
positivo ou negativo, a gente vai te dar um Gera retorno. expectativa, né? Na pessoa que tá em busca ali. Porque também é respeito com o profissional, né? Sim. Pô, ele O deixa, lado ele humanizado se aí, eu vou candidatou, ele pensar teve- como se eu fosse aquele Exato. candidato. Tô ali no lugar E dele, quando a gente né? fala que damos feedback, a gente tem evidência. Pode buscar a avaliação das nossas consultorias no Google, que tá lá depoimento de candidato, que a gente realmente dá retorno. Não é blá, blá, blá. Não, e é importante mostrar o serviço de consultoria, lógico, tem consultores, médicos e Sim, farmacêuticos. sim. Mas é que muita gente tem dúvida de quando se fala de consultoria, assessoria, porque não tem ideia do trabalho, né? Às vezes você está ali na hora com o cliente, que é aquele determinado tempo, mas tem todo uma estrutura, um amparo ali para poder trazer um resultado sempre positivo, e a gente né? volta, né? A experiência e tempo de vocês para fazer tudo isso. E não para aí no fechamento, porque a gente faz a sondagem, tá? Então, foi admitido, tá? Então, 1º de fevereiro foi admitido. Acabou. Não. Não. A gente faz o acompanhamento de 30 dias, gera relatório, entrega para a empresa, como é que está a integração do novo colaborador, porque a gente tem um compromisso de substituição. A gente tem um compromisso de, se necessário, realizar a substituição. Tem regras, um período, a forma como a gente realiza, tá? Tem regras. Mas a gente cumpre. Exatamente. A gente cumpre. Sim. E para cumprir, a gente vai acompanhar. Então, olha, fulano está dizendo que o líder não está acompanhando ele de forma frequente, conforme combinado. Olha, fulano está muito feliz, está alegre, né? É ouvir o colaborador nesse momento que ele já vivenciou lá dentro da empresa, ele já está lá dentro da função dele, exercendo, então ele já tem uma visão ali do que é a empresa, o que é a função, tá dentro da expectativa, é bem alinhamento mesmo de realidade e expectativa, né? Do que ele esperava e o que ele A gente na viveu prática. situação que a empresa não fez a integração do novo colaborador. Então, o novo colaborador estava perdido. E perdido. Senta aqui do lado e vai Dá, acompanhando o famoso, dia a dia para você aprender. E aí, é claro que perdido, a entrega é menor, né? Porque não teve diretriz. E aí, quando chegou 30 dias, momento de gerar o relatório de acompanhamento, o dono da empresa estava dizendo, ele não atende às expectativas. Aí a gente teve uma reunião e pontuou. Claro que não atende, ele está dizendo que não teve integração. E aí o papel da consultoria, nesse momento, é fazer a intermediação. O que fazer para garantir o sucesso do processo seletivo, né? Orientar esse RH, orientar esse gestor, esse empresário, da responsabilidade que cabe a ele. O nosso papel é de realizar consultoria ao pé da letra, orientar, estar à disposição. E banco de talentos, quanto tempo eu guardo esses currículos e como que eu faço O mercado tá muito movimentado, né? Então, assim, da mesma forma que falam, estão muitas vagas em aberto, tem muitos profissionais também em busca, se desafiando. Então, assim, não tem uma base, né, pra gente falar, olha, esse candidato bom, é como a Lília falou, esse candidato, ele é bom, ele tá ok no que ele faz, mas ele é para vaga? Ele está alinhado com a vaga que está buscando? Pode ser que sim, mas ele já está trabalhando, ele já se recolocou. O banco de dados, ele é vivo. Então, assim, tem candidato que fura assim, desiste do processo seletivo em uma semana, porque ele conseguiu uma outra recolocação. E tem vaga que ficou aberta há um mês e o candidato esperou e foi o aprovado. Tá? O que faz a diferença para um banco de dados ser positivo é a forma como a gente alimenta o banco de dados. Então, a maneira como você entrevista, a maneira como você disponibiliza as informações. Isso vai criar vínculo ou não. Mas se criou vínculo, o candidato, ele é parceiro nosso. Pode ser que naquele momento que você tem aquele candidato e ele não foi aprovado, quando surge uma outra vaga, você fala, aquele candidato ele tem um perfil, você vai lembrar. O banco de dados para ver. Sim, então legal. Até a importância das primeiras etapas em divulgar a vaga com todos os detalhes, porque vai atrair mais candidatos e também vem
né? Ali, por exemplo, uma remessa de vários candidatos ali para a mesma vaga, e a gente só vai ter uma vaga em aberto. Esses outros candidatos vão se manter no banco de dados e assim vai, né? Que nem, vamos supor, vocês estão fazendo um trabalho já com uma empresa. Aí o dono é aquele a milhão, o inovador, né? O incansável, vamos dizer assim. E aí ele chega e fala assim, viu, ó, tem esse aqui, entrevista esse aqui pra mim. Tem. Muitos. Isso é legal, não é legal, depende do ponto de vista de vocês. É legal a pessoa trazer para nós. A gente fala para o RH, se você tiver pessoas que você acredita, né, manda para nós, a gente vai entrevistar. E aí, com os recursos que a gente tem, que a gente já vai avançar os próximos slides, a gente entrega um relatório para o cliente dizendo a sua indicação atende em X% do perfil da vaga. Perfeito. Ele vai passar pelo processo. Exatamente. Tivemos situações onde o indicado chegou dando carteirada. Ô, louco. Tem. Eu sou a indicação de fulano de tal. Ele me falou que a vaga já era minha. Uia. Ele vai passar por um processo seletivo normalmente. Jovem. Aqui não, brother. Não. Então, tem candidato que chegou dando carteirada. E tá tudo bem, a gente vai receber. Olha, que bom que você soube dessa vaga e você precisa se inscrever. Né? Porque no nosso processo, ele responde o Profiler. Que eu já vou mostrar. Aguarde. Então, segura aí as emoções, pessoal. E se não responder o Profiler, não tem como eu garantir quantos % ele atende o perfil da vaga. Né? Então, precisa. Ai, mas eu já estava aqui certa para esta vaga. Tá tudo bem, eu acredito no seu talento, só que você precisa responder. E isso a gente já vai colocando no relatório, como a pessoa se posicionou, como ela se apresentou. Olha, gente, é bastante. Como você faz uma coisa, geralmente você faz todas as outras. Bye, Lilian. Fundamentos da programação neurolinguística. Aqui a gente entra no alinhamento do perfil da vaga. Tá? Esse nosso formulário, ele nos ajuda bastante. É a partir daqui que a gente entende gaps da vaga, onde nós devemos apertar um pouco mais, aprofundar algum assunto. Então, primeira caracterização da empresa, o tamanho da empresa, missão, visão e valores da empresa, o site, as redes sociais. Tudo isso é importante porque a partir daqui a gente consegue identificar características da cultura organizacional. Isso aí dá um outro episódio, né? Isso dá um outro episódio. E tem empresas que na linha missão, visão e valores, ela pula. E tá tudo bem, porque eu vou mostrar onde a gente pega a missão, visão e valores da empresa, mesmo que ela não tenha descrito isso. Aí a gente começa o detalhamento da vaga. Qual é o cargo? Quem vai ser responsável pelo cargo? Responsável pelo cargo porque lá no acompanhamento eu vou saber com quem eu vou falar. Tá? Quem vai entrevistar essa pessoa? Eu vou saber com quem eu vou falar. Nem sempre é focado só no RH, né? Se a seleção é confidencial ou não, às vezes a empresa precisa realizar uma substituição confidencial. E a forma como a gente divulga a vaga dá indícios de qual é a empresa. Então, a gente precisa ter esse zelo com a vaga. Tá? Se é um aumento de quadro, se é uma substituição, qual é o turnover que essa vaga já teve. E isso também são características que a gente vai afunilar no processo seletivo. Se é uma vaga que aceita contratar pessoas com deficiência, qual deficiência cabe? Qual é o regime de contratação? Se é CLT, se é estágio, se é PJ. Onde está em vermelho, a gente explica para o cliente que são orientações pela legislação que não se aplica. Então, por exemplo, jornada de trabalho. Para o PJ, isso não se aplica. Tá? Periculosidade e insalubridade. Para estagiário, isso não se aplica. Para PJ, isso não se aplica. Isso é muito importante orientar para que a empresa não abra espaço para passivo trabalhista. Entendi. Então, por exemplo, só uma dúvida aqui na jornada de trabalho. Vamos supor, eu contrato um representante terceirizado, PJ.
eu não posso, a entrega ele tem que entregar o serviço. Então, vamos supor, se ele faz visitas, tem que me entregar o número de visitas. Isso, você vai acordar com esse representante a entrega final. Então, eu quero 5 visitas por dia. Eu não sei se 5 é tangível, foi só um exemplo. Tá? Ou eu quero X contrato ou X visitas, mas você não pode solicitar. Eu quero ver você ativo 8 da manhã e você vai fechar às 18. Para PJ, não. E colocar alguma coisa eletrônica de rota nisso também não poderia. Passivo trabalhista. Você está abrindo espaço para passivo trabalhista, porque a pessoa vai dizer, olha, através dessa aplicativo que sabe por onde eu estou andando, ele está me controlando. O controle está ligado ao CLT. Se você registra alguém, aí ok, você tem esse nível de acompanhamento. De horário também entraria aqui? Em PJ? Não pode solicitar... Não, para PJ não. Para PJ não. Nenhum serviço. Prestador de serviço, ele está comprometido com uma entrega. Horário de trabalho, não. Porque ele não é exclusivo seu. Entendi. O PJ ele não é exclusivo seu. O PJ ele tem liberdade de prestar serviço para o Júlio, para o Glauco, para a Raquel, para a Lilian. Ele vai se comprometer com a entrega para cada um. Perfeito. Ponto final. Tem muita gente que tem dúvida às vezes sobre isso. Principalmente como a gente trabalha na área de representantes. Ainda tem mais. Imagine assim, eu sou uma prestadora de serviço e estou prestando serviço só para Emovere. Se eu estou só para Emovere, como vai ser a minha nota fiscal? Vai ser assim, nota fiscal 1 para Emovere, 2 para Emovere. Se a sequência do número da nota de fiscal eu mostrar que eu estou prestando serviço só para Emovere, isso já dá indícios de que... Vínculo empregatício. De vínculo empregatício. Nossa. Sim. Aí o que tem que ser feito no caso desse? Se junto com isso é uma evidência, junto com a evidência, eu ainda mostrar... É só uma suposição. Eu ainda mostrar que a Emovere Talks me cobrava horário de trabalho. Eu mostro conversa no WhatsApp. Você não chegou ainda? Tô aqui te esperando. Mas você já vai sair? Nossa, são vários fatores, né? Vai somando. Aí eu junto conversas, eu mostro que a Emovere Talks me tratava como CLT, com as características da CLT, mas com condição PJ. E pode ser o contrário também. A pessoa mandando mensagem, tentando tirar proveito. Porque tem do outro lado da maldade também, né? Tem do outro lado da maldade. E aí a forma como você vai responder a mensagem é que tem que ser... a empresa que tem que se... do tipo, eu não estou perguntando o horário, eu estou perguntando sobre a entrega. Perfeito. Então, você, como quem está recebendo o serviço, se você em algum momento dê ênfase para horário a ser cumprido, você está dando espaço para passivo trabalhista. Até mesmo quando você contrata uma pessoa de marketing, por exemplo, tipo, para fazer post, você tem tantas horas para fazer tal coisa, tem que... Não daria contratar por horas hoje uma pessoa? É por entrega. Por entrega. É por entrega. Perfeito. Tá? Aí os benefícios, tem vaga que tem comissão, bonificação, a gente precisa saber como vai ser, porque no processo seletivo nós damos um entendimento de qual vai ser o ganho dessa pessoa. Falar que o céu é o limite. Não, gente. Não rola. Não é desse jeito. Quanto mais clareza, mais assertividade. Então, nesse processo aí, por isso é muito importante a transparência. Endereço de trabalho, né? O perfil do candidato, a gente quer saber a formação acadêmica, cursos complementares, se vai precisar dirigir ou não, experiência dessa pessoa em qual função. Perfil da vaga, que a gente pergunta o que a pessoa vai fazer, tá? Legal isso. Então, o que ela vai fazer e o que o nosso cliente entende como competência técnica necessária. É aqui que entra o exemplo do Excel, do inglês, tá? Então, o que vai fazer? Atender o telefone, quantificar as ligações, né? Como que ela vai quantificar? Ela vai colocar numa planilha. Então, ela tem o mínimo do Excel. O básico do Excel funciona, tá?
Essas perguntas aqui abaixo nos direciona para a cultura organizacional. Principais elementos de pressão do cargo. Então aqui, ó, principais desafios do cargo. Então, o requisitante da vaga vai responder aonde a vaga pega, tá? Principais elementos de pressão, quais os principais enganos, erros mais comuns que podem ocorrer nesse cargo, e observações de uma forma geral. Por aqui, tá? Tudo faz parte, mas aqui eu vejo a cultura organizacional da empresa. Porque quando ele responde erros, a gente vai devolver. E como é que você controla isso? Que ferramentas, que recursos você tem para evitar esse tipo de erro? Porque se não tem ferramenta, então imagine assim, ó, um profissional da área comercial. Primeira coisa que vem à cabeça é funil de vendas, tá? Qual erro que acontece? Deixar o cliente ir embora. Que recurso você tem para que você não perca? Tem um funil de vendas. Você tem um CRM para isso? Ou é o famoso Excel? Tá? Não tem certo ou errado. O foco é o recurso que a empresa tem vai direcionar que candidato vai se adequar mais facilmente nas questões da vaga. Tá? Porque se não tem um CRM, eu preciso de alguém mais maduro. Sim. Se não tem um CRM para controlar o funil de vendas, eu preciso de alguém mais maduro. Se a empresa tem um CRM, uma pessoa com um pouquinho menos de vivência tem o recurso que direciona. Vai buscar, né, a competência desse candidato conforme o que tiver apontado ali. Quando fala assim, elementos de pressão, atingir meta. Mas me conta que meta é essa que tem que ser atingida? Para eu saber o quão agressivo é essa meta. Se não muda a cada 24 horas, né? Para eu saber o quão agressivo é essa meta. É uma jornada, para trabalhar no pronto-socorro de um hospital. Eu vou contratar uma equipe de enfermagem. Sim. Né? Que tipo de pressão tem? Uma coisa é quando está trabalhando no pronto-socorro. Outra coisa é quando está trabalhando na UTI. Outra coisa é quando está fazendo visita de quarto. São situações de pressão diferentes. Tá? São pressões diferentes para tudo isso. Então, aqui a gente fica conhecendo mais da empresa. A gente entra na engenharia comportamental do cargo, que é a nossa paixão, né, Raquel? Exato. O soft skill que vocês estão falando. Soft skill, né? As habilidades comportamentais. Aqui é que entra o nosso recurso, onde a gente fala para o cliente, eu vou conseguir fazer um processo seletivo pontuando quantos % o candidato atende o perfil da vaga. Tem várias comparações, né? E a gente deixou uma como exemplo aqui. Então, imagine o cargo analista de TI para trabalhar na empresa Futura, tá? O Futura é um exemplo. Esse profissional precisa possuir mais talento para analisar processos e cenários a fundo e possuir habilidade para se comunicar com os pares e gestores. Então, mais habilidade de análise e menos para comunicação. Então, veja que o X está em 75% voltado para análise. Agora, é diferente quando o cargo muda. Se eu pensar num gerente de TI, para trabalhar na empresa Futura, esse profissional precisa ter mais habilidades de se comunicar e conectar com a sua equipe. Então, a comunicação tem peso 2 quando a gente muda o cargo para gerente de TI. Aí veja que o X está em 75% para comunicação. Comunicação, desculpa. Comunicação sempre vai ser a habilidade... Quando você está falando em liderança, sim. É a principal, né? Quando você está falando em liderança, sim. Se esse líder não se comunica bem, como é que ele vai trazer o que a empresa quer para cada colaborador? Então, aqui, com essa ferramenta, onde a gente vai mapeando quais competências são mais importantes, tem peso maior, e como Por Raquel isso que a gente fala que tem que ser, né? Todo trabalhado aí para cada vaga, de acordo com o que a empresa está buscando, né? Como a Raquel fala, não tem uma receita de bolo, porque aqui vai depender da cultura organizacional da empresa e dos objetivos que ela tem para aquele determinado ano. Então, por exemplo, a empresa pode dizer, gente, esse ano a gente vai crescer.
Então, são metas mais agressivas de crescer. Mudou o plano. Não, esse ano nós estamos organizando a casa. Os processos têm que estar mais alinhados. Então, isso também muda nas competências a serem solicitadas. Tá? Então, tem a cultura organizacional que influencia em quais competências a gente vai mapear e quais objetivos a empresa tem naquele momento. É de crescimento, é de organização interna, né? É de retomada da sua essência. Às vezes tem empresa que está no mercado há muito tempo e foi indo e chegou no momento que ela meio perdeu. Olha, estou num resgate. Eu estou no momento de resgatar a minha essência. Então, isso vai influenciar. E a gente dá suporte nesse momento para construir a engenharia do cargo. Que aí a gente vai falar da roda de competências. Isso. Aí entra o match comportamental. Aí entra o match. Vamos avançando? Por favor. Então tá bom. Eu trouxe uma demonstração da minha roda de competências, tá? Então você vê competências. O meu perfil, ele é executor comunicador, tá? No Profire, a gente fala que todos nós temos 4 perfis. Então, o Profire também é conhecido como DISC. Então, para quem está nos acompanhando, eu não sei o que é o Profire. O Profire tem como base o DISC. Então, se eu falar DISC, talvez você assimile mais rápido. Se não souber dar uma bugada que já acha também. Acha fácil. Partimos que todos nós temos 4 perfis: comunicador, executor, analista e planejador. E não tem certo ou errado. Tem, eu me dou bem com essa atividade, aqui eu sou um sucesso. A pessoa certa no lugar certo. Me destaco mais nessa habilidade, né? E aí você vê, quando você responde a engenharia do cargo e o candidato responde o Profile, eu consigo traçar o match comportamental. Então você vê do lado esquerdo, superior, o meu perfil, executor comunicador. Então, onde eu me destaco? Multitarefas, automotivação, proatividade, dinamismo. E como não existe mundo perfeito, o outro lado não é tão desenvolvido. O lado de planejamento, o lado analista, eu desenvolvo, tá? Mas tem pessoas melhores do que eu. Tá? Aí, a outra roda de competências do lado direito superior tem a engenharia comportamental de um cargo de treinador, que eu trouxe para construir o exemplo. Quando a gente coloca um sobreposto sobre o outro, e você vê na linha de baixo aqui, o match comportamental. Se eu me candidatasse para essa vaga, apresento 92% de chances de sucesso. É aqui que a gente fala para o nosso cliente. Eu te mostro em porcentagem o sucesso do nosso processo seletivo. Porque ele desenhou o que ele quer para a empresa dele quando respondeu a engenharia do cargo. Nessa que a gente chama de teia, né? O que a empresa quer, o que o profissional vai apresentar e aí vai dar match ou não. E aí você vê, né, que eu cubro, o meu perfil cobre a maior parte da necessidade da vaga. Em termos mais simplórios, a gente fala, essa daí vai entrar jogando. Você já entrou já sabendo o que tem que fazer. Entendeu? Essa daí vai entrar jogando. E aí eu trago um exemplo que não vai dar certo. Então, de novo, do lado esquerdo superior é o meu perfil. Do lado direito superior é o perfil de uma outra vaga. Uma vaga financeira, tá? Na área financeira. Você vê que essa empresa desenhou que na área financeira é importante alguém planejador analista. Alguém que vai ter muito foco no planejamento, muito foco em concentração, muito foco em perfil técnico, em organização. Quando cruza o meu perfil com essa vaga, o meu match é de 46%. Na prática, o que vai ocorrer aqui? Supostamente me contrataram, porque eu dou um show na entrevista, eu sei encantar. O leão da entrevista. Aí chegou aqui e virou um gato.
Então, quantas vezes durante a entrevista você fala assim, nossa, o candidato falou muito bem. Foi muito legal. Nossa, você viu, Glau, que bacana? Aí na prática, provavelmente o meu comportamento vai ser ao mesmo tempo que eu estou respondendo algo no WhatsApp, eu também estou respondendo um e-mail. E estou no telefone. Porque na tela está espelhado o WhatsApp, na tela do notebook está espelhado o WhatsApp, eu também estou com o e-mail aberto e estou no celular respondendo alguma coisa. Isso é característica do multitarefa. Alguém que é multitarefa, quando precisa fazer algo detalhado, faz bem feito? É bem... Aquele momento de concentração que uma área financeira vai determinar, aquele cálculo, aquele cuidado. Eu já respondo, não. Eu tô parecendo aqueles alunos. Eu acho. Então, você veja que o que a vaga pede com maior ênfase, eu não cubro. Então, é onde vai ter desafios grandes, porque vai ter relatório dizendo assim, a conta foi paga com atraso, ou pagou 2 vezes uma conta. São características de planejamento raso, são características de concentração rasa. De uma contratação, provavelmente, vai virar uma rotatividade, que não vai dar certo. Aqui é que entra quando você perguntou assim, Lilian, e quando vem indicação? O candidato respondeu o profile, e a gente comparou com o perfil, com a engenharia de cargo, e ele pode ser muito legal. Mas olha aqui o match, 46%. Aí vamos supor, eu sou o chefão que fala assim, não, Lilian, mas eu quero essa indicação, mesmo tendo esse problema que eu tenho certeza que ele vai dar bem na hora. Vai dar ruim. A gente fez o relatório, e aí no acompanhamento, a gente vai dizer, você contratou sabendo que o match era baixo. Porque e a experiência de vocês dá ruim. Essa teia ela é construída com o que a gente determinou para a vaga, junto com o solicitante da vaga, e a pessoa respondeu. Foi ela quem respondeu, entrou em sistema, foi lá e respondeu tudo. Então, assim, nós não interferimos nessa área quando o candidato apresenta o que ele vai trazer para essa empresa. E esse match, quando a gente analisa aqui questão de dados, dificilmente a gente vai ter ali algo diferente do que está apresentando ali. Mas na experiência de vocês, tem líder que fala, não, eu quero continuar com esse... Tem. E dá ruim. Dá. Mas a gente fala... Eu tô fazendo uma pergunta só pra saber, entendeu? A gente coloca, olha, no período da integração, você vai ter que olhar muito essas competências que não estão cobertas, que o candidato não atende. Então, a gente orienta. É por sua conta e risco, tá tudo certo, você é o dono da vaga, você decide. A gente não fala, tem que casar com esse candidato. Não. Sim. Mas a gente orienta quais são os pontos que ele tem que ter maior atenção. A gente deixa clara a questão do que o candidato vai ter de match com a vaga, e é por conta e risco da empresa. Se tudo bem para ela, tudo certo. Mas ela vai ficar ciente, porque vai ter uma apresentação desse retorno para ela. Cara, é sensacional isso. Isso traz para a gente um controle da rotatividade de colaboradores dentro da empresa muito legal. Muito legal. Porque o controle da rotatividade, o primeiro passo é você olhar o alinhamento do perfil da vaga. Que a gente mostrou como é que alinha os detalhes importantes, aí vai para a engenharia do cargo. Então, essa ferramenta que a gente usa é fantástica para controlar a rotatividade de pessoas. Perfeito. Então, alguém que está tendo rotatividade aí, está assistindo o canal, já sabe o que tem que fazer, né? Vai aparecer os QR Codes aqui, ó. E tem um outro ponto que é assim, eu preciso, então deixa eu voltar aqui. Eu preciso de alguém que vai dar treinamentos para a empresa. O fato da engenharia do cargo dizer que tem que ser alguém forte em comunicação, conforme está mostrando, as perguntas durante a entrevista estarão todas voltadas para a comunicação. Me conte uma situação que a sua comunicação fez a diferença para o sucesso do seu trabalho. Me conte um treinamento que você recebeu uma invertida do público, dos participantes, e como é que você contornou. Então, são questões voltadas para validar
se o que ele demonstrou no Profiler sustenta. São etapas ali que vão trazendo para assertividade cada vez maior. Então, além do que a inteligência nos proporciona de resultado, tem também valida o que é validado nas entrevistas. A gente valida. Então, assim, a engenharia do cargo está me mostrando que eu preciso de alguém forte em comunicação. Aí, a candidata Lilian mostrou que é forte. É como um raio-x. Olha para isso como se fosse um raio-x. Só que ao invés de ser um raio-x do corpo humano, é um raio-x do seu comportamento. Mas eu tô olhando, sabe, como um bonequinho ali. Igual eu falei no começo. Eu lembro daquela série Westworld. E aí, olhar isso daqui vai também contribuir para o roteiro de perguntas que eu vou fazer. Aí eu venho para cá. Me conta uma situação que o teu planejamento fez diferença no contas a pagar e receber. Me conta uma situação que a tua organização trouxe sucesso para a empresa. Porque a vaga está pedindo isso. Então, eu vou construir perguntas que a vaga está pedindo para validar todo esse recurso que eu tenho em mãos. Cara, perfeito. E otimização de tempo com isso? Muita. A princípio, talvez um líder... Nossa, mas tem que fazer tudo isso. Rapaz, você não sabe a economia que vai fazer lá na frente, né? Ó. Porque imagina o volume de dados que você coleta com isso. Você depois, num determinado período de tempo de empresa, você tem isso que a gente está falando numa questão ali, se tratando de tempo, se tratando de rotatividade, sem falar a questão de valores. O quanto essa empresa vai reduzir aí custos com essa questão de contrata, treina, de novo, contrata, treina. Então... Lá no alinhamento do perfil da vaga, quando a gente perguntou da rotatividade, a gente pergunta para o cliente, você já aplicou quais energias, quais recursos para essa vaga? Eu tô com essa vaga aberta faz X tempo, já entrevistei tantos candidatos. Isso a gente vai anotando. Uma vaga difícil de fechar, não tem candidato, não tem pessoa capacitada para essa vaga. E por que a gente anota isso? Porque a gente sabe que o cliente vai chegar no momento e perguntar, já tem candidato? Geralmente um dia depois. No dia seguinte. Antes, né? Tá ontem. E aí a gente fala, né? Olha, lembra que você mesmo pontuou dos seus desafios? Cara, gente, fantástico. Pessoal, vocês vão ver um QR Code aí, se você quiser baixar a apresentação aqui que ele apresentou, fica à vontade. Brinca um pouco, né? Brinca que eu digo, treine com essa ferramenta aqui, com essa apresentação. Mas se precisar de ajuda, já sabe aqui quem você... Deve chamar, né? Não é o Batman. Não é o Batman. Não é a consultoria Modelo. Não é, ai meu Deus, o milagre não... Às vezes vem de cima, nem sempre. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, né, Glauco, refletir sobre a contratação. O quanto é importante esse trabalho de RH. Porque às vezes passa, bate e fala, não, isso não é muito importante agora. Vai qualquer... Como é que é? É muito comum. Não tem vai tu mesmo. Não é bem assim. É muito comum profissionais de RH fazerem o seguinte desabafo. Quando eu faço bem feito, né, ninguém nota. Mas se eu deixar de fazer, todo mundo pergunta, que RH é esse que contratou isso? Pensem, né? Reflita. Porque pessoas, a empresa sem pessoas... Tem uma piadoca que diz assim, quem foi a psicoloca que contratou essa pessoa? Psicoloca, é ótimo. Gente, obrigado. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento tão rico, né? Foi muito legal. Que assim, acho que depois desse episódio, se você ainda patinar nisso aí... A gente pode deixar mais lúdico, né? Igual a gente falou do videogame, quando imagina o cara... É isso aí exatamente, né? Temos aí a super mulher, o super-homem. Super-homem, o candidato, o jogador que você quer colocar dentro da sua empresa, certo? Então, pessoal, obrigado. Sei que você já sabe. Curte aí, compartilha esse conhecimento para quem precisa. E aguardamos você no próximo. E se inscreva no canal e ative as notificações. Perfeito. Até, gente, mais uma vez. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Que riqueza de conteúdo.